nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória para combater fraudes em benefícios do INSS. A MP pretende tornar mais eficiente a análise de benefícios com indícios de irregularidade. O governo estima que em 12 meses vai economizar quase 10 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que combate as fraudes no INSS. O governo espera economizar quase 10 bilhões de reais com as novas regras. Sabemos, são extensas fraudes, não é só na Previdência. No seguro-defesa, nós achamos que 2/3 é fraude, no BPC tem fraude, no Bolsa Família tem fraude. Lamentavelmente é um país que se acostumou com a fraude. Pessoal, vocês acabaram de ver duas coisas aí. Primeiro, o presidente Lula, né? Aquele que se vangloria de contar mentiras, de aumentar os números, né? Dizendo aí que estão desmontando uma quadrilha que se montou em 2019, né? No governo do Bolsonaro. Ele tenta afirmar, ele jogar a culpa do escândalo do INSS nas mãos do Jair Bolsonaro. E, na sequência, a prova de que ele está mentindo. O Jornal Nacional fazendo uma reportagem mostrando que o Jair Bolsonaro criou uma medida provisória para proteger os aposentados das fraudes, para evitar fraudes no INSS. Essa medida depois foi derrubada pelos deputados de esquerda e eu vou mostrar isso para você numa reportagem também que passou na Globo News, né? A comentarista jornalista Malu Gaspar foi lá na Globo News e mostrou que na época a esquerda derrubou a lei que o Bolsonaro havia criado para dessa forma facilitar com que os sindicatos pudessem tirar dinheiro dos aposentados sem ter dificuldade. Tudo isso você vai ver nesse vídeo, eu vou mostrar para você os vídeos, né? Mas antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Se você é contra o Lula e contra o PT, não deixe de se inscrever nesse canal, pois o objetivo desse canal é justamente esse, combater o Lula e o PT. Beleza? Então vamos assistir primeiro o vídeo da Malu Gaspar, lá da Globo News, mostrando que realmente a esquerda fez de tudo para derrubar a lei que o Bolsonaro havia criado. Essa lei que você acabou de ver a reportagem ali no Jornal da Globo antigo. Em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. O que dá para concluir por esse processo? Pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro, prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então, todos os prazos que foram abertos vieram de emendas colocadas pela esquerda. Essa é a disputa pelas opiniões, né? O debate público, a narrativa. Quem é o culpado pelo roubo do aposentado? E aí vem o Nicolas e faz um vídeo dizendo, não, foi tudo feito no governo do PT, não sei o quê. E vem os petistas e dizem, não, foi tudo feito no governo Bolsonaro. Eu acho que, como você mencionou, Otávio, está tudo vindo de bastante tempo. Esse desconto, em tese, não é um desconto ruim. Se fosse um negócio feito seriamente, não teria nenhum problema, a gente não estaria discutindo isso aqui. A questão é que esse desconto foi dando margem se você for pensar bem, até venda dos dados das pessoas. Os aposentados passaram a ter seus nomes incluídos em cadastros nos quais eles nunca concordaram em constar. É disso que se trata. E aí você tem os números que mostram que esse processo vem de 2016 e pelo que eu conversei com alguns sindicalistas, uns que ficaram excluídos do esquema e outros que estavam no esquema,
eles são muito claros ao dizer que depois que o governo Temer acabou com a contribuição sindical, eles ficaram muito dependentes desse tipo de desconto. E muitos deles passaram a fazer de tudo para filiar trabalhadores. O que foi acontecendo aparentemente, a partir de 2023, pelas apurações da Polícia Federal e pelo que eu ouvi de sindicalistas, é que, a partir de 2023, uma quadrilha entrou em campo mesmo, vendendo dados das pessoas para que elas passassem a constar em cadastros, de modo que os sindicalistas queriam ter sua própria entidade para poder entrar nessa bocada. É isso que faziam os operadores que a gente está ouvindo falar aí, esses nomes careca do INSS, Camisote e tal. Você tem uma série de entidades. Você está falando da Contag, que é a que mais recebeu, para mais de 400 milhões de reais. O Sindinap, que é esse sindicato no qual o Frei Chico, irmão do presidente Lula, é diretor. É um outro sindicato que cresceu muito, nem é o maior, mas cresceu muito. E a AMBEC também é uma outra entidade muito representativa, muito grande nesses recebimentos. Mas aí, Otávio, eu acho que, assim, eu tenho visto o Valdo falar que a oposição talvez não esteja tão interessada em continuar nessa apuração, que isso vai ser uma guerra de narrativas, porque, assim, a AMBEC é defendida pelo filho do ministro Lewandowski. Então, aí, eu não sei como é que eles vão dividir as culpas, mas o fato é que aí você tem gente de todo tipo envolvida. O advogado Henrique Lewandowski, filho do ministro Lewandowski, defende a AMBEC no TCU, por exemplo. Então, assim, o que eu acho que seria interessante, mas aparentemente ninguém está muito ocupado em fazer, é de fato entender para onde foi esse dinheiro. A gente vê o tempo todo, e quem é o responsável, quem vai pagar essa conta. Porque a gente está vendo o tempo todo o governo se preocupar em como de onde vai tirar os recursos, a oposição criando barulho para mostrar que não tem culpa de nada, mas o aposentado continua sem saber de onde que vai ver o dinheiro, como é que ele vai receber. E as CPIs são isso aí, né? Elas servem para espalhar poeira. Mas o fato é o seguinte, para além das narrativas, de 2023 para cá, passou a operar um esquema em larguíssima escala. E é isso que a gente tem que entender. Entrou em ação uma quadrilha. Então, pessoal, vocês acabaram de ver aí a Malu Gaspar confirmando, né, de que realmente o escândalo, ele atingiu proporções aí estratosféricas a partir de 2023. Eu estou mostrando agora o gráfico aí dos descontos nos aposentados, né? E você pode perceber que durante o governo Bolsonaro chegou até a diminuir a quantidade de descontos que estavam sendo feitos nos aposentados. E no finalzinho do governo Bolsonaro começou já a aumentar. E aí, a partir de 2023, quando o Lula assumiu, a coisa criou uma proporção assim inigualável, né? Começou a crescer violentamente, exponencialmente, né? E se multiplicou de uma forma estratosférica. É isso que aconteceu. Então não tem justificativa. O Lula pode mentir o quanto ele quiser aí na televisão, nos seus pronunciamentos, porque ninguém vai acreditar nisso. As pessoas estão vendo, os jornalistas estão falando e não tem jeito, né? O Lula não vai enganar a população mais uma vez. E agora nós vamos ter aí a CPMI, né? Porque eles tentaram de todos os jeitos escapar da CPMI, mas não tem jeito, né? Os deputados e senadores aí de oposição já conseguiram as assinaturas necessárias e se o Davi Alcolumbre não quiser fazer a leitura, né, da abertura da CPMI, eles têm como recorrer ao STF, que já tem jurisprudência favorável à abertura de uma CPMI. Isso já aconteceu anteriormente e o STF mandou que fosse aberta a CPMI. Então agora o governo já sabe que não tem jeito, vai ter CPMI e eles já estão até querendo começar a mudar o discurso. Mas vamos ver lá na Globo News também o pessoal falando sobre a abertura da CPMI. Vamos lá. A tua avaliação é de que essa CPI, diante desse escândalo, ela é necessária? Eu acho que é necessária, eu diria, colocando um pouco da história recente, ela é inevitável. Porque nós já tivemos o caso da CPI da Covid, em que a minoria conseguiu, na época a minoria conseguiu uma CPI, o Rodrigo Pacheco custou
a aceitar essa CPI, ele tinha que reconhecer, não reconheceu. Eu me lembro de ter questionado aqui em entrevistas o Rodrigo Pacheco a respeito dessa CPI. Finalmente, o Supremo garantiu. E se você tem os números necessários, se você cumpriu o ritual completo, por que o presidente do Senado vai sentar em cima de uma CPI? Ele não tem esse poder. Né? Ele usa esse poder para agradar governos. Tá? Pessoal, olha como eu sou seu amigo, eu vou segurar essa CPI o máximo possível. Mas, na verdade, chega um momento que se vai ao Supremo, e o Supremo dá os ganhos de causa para quem quer a CPI. E não foi só o anistiado, o fumador de orégano aí, o Fernando Gabeira, que confirmou a abertura da CPMI. O Camarote também, né? O Gerson Camarote, comentarista lá da Globo News, também confirmou que não tem jeito, vai ter CPMI, o governo goste ou não goste, vai haver a CPMI. E essa CPMI vai dar trabalho para o governo, porque pode aparecer muita coisa ruim para o lado do governo, agora que nós estamos chegando perto do ano eleitoral, né? E o Lula ainda tinha esperanças de conseguir melhorar a sua popularidade, que está lá no fundo da fossa, né? Não está nem no fundo do poço, porque no fundo do poço tem água cristalina. Está lá no fundo da fossa e vai ser muito difícil dele recuperar. Vamos ver o que o Gerson Camarote fala. A primeira questão importante, acho que a Gabeira levanta o ponto crucial. O governo está fazendo uma mudança de rota porque não tinha mais o que fazer. Ou seja, já tinha o número necessário para a criação dessa CPI na Câmara e no Senado, e o Alcolumbre pode fazer um movimento como está fazendo, empurrando com a barriga até onde dá. Mas se empurrar demais com a barriga, tem decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso daí você já tem jurisprudência, inclusive, em relação a isso. O que o governo quer evitar, na verdade, é ser derrotado por decisão do Supremo. Então, agora está encontrando um discurso de que também não foi feito nada no governo Bolsonaro e foi alertado, ou seja, tentar igualar o jogo, porque o governo está muito emparedado politicamente. É lógico que a oposição vai ter que explicar isso, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não há também qualquer tipo de dúvida em relação ao que aconteceu no governo Bolsonaro, ou seja, a origem foi lá. Mas o governo tem muito o que explicar. Então, o governo está numa situação de muita fragilidade, até porque, diante disso tudo, quem fica mais emparedado é o governo. Porque já a oposição é oposição. Não tem, vai para o vale tudo. O governo precisa justificar o fato do Carlos Lupe ter sido alertado, ex-ministro, não ter feito nada. O governo ainda teve uma péssima administração de ter mantido o Lupe durante muito mais do que poderia, porque o Lupe deu fez uma fala desastrosa logo no início e ainda tentou proteger o ex-presidente do INSS, enfim, não foi para o ataque, ficou na defensiva. E só agora o governo está tentando encontrar uma linha de raciocínio e tentar encontrar um ambiente, já que não pode impedir uma CPI, vai tentar pelo menos influenciar. Eu acho que não vai dar para controlar, mas vai tentar influenciar, vai tentar negociar presidência, relatoria. Então já tem nomes aí sendo colocados. Então o governo vai tentar estar presente. Uma pizza em relação a isso acontecendo é muito ruim para o governo e para a oposição. Porque é preciso já que o Congresso está fazendo uma CPI, é preciso dar uma resposta para esses milhares de aposentados que tiveram descontos de forma ilegal, de forma criminosa. Então é dinheiro de aposentado. Então é preciso o Congresso dar uma resposta política em relação a isso. Não só para consertar daqui para frente, o futuro, mas também tem que dar uma resposta política para, de fato, quem foi culpado, quem foi omisso. Então, seja no governo Bolsonaro, seja no governo Lula.
É preciso dessa resposta, porque o que aconteceu no país é só quem ganha uma aposentadoria de R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700 sabe a falta que faz todo mês tirar R$ 40, R$ 50 dessa aposentadoria, Trave. Não, camarote, não começou no governo Bolsonaro. Você mentiu, a própria reportagem da Rede Globo prova que isso não começou no governo Bolsonaro. Começou lá no governo da Dilma, lá atrás, camarote. Não minta, camarote. Fica feio pra você. Você é um jornalista bem conceituado, vai ficar mentindo aí ao vivo só para passar pano pro governo Lula. Que vergonha, camarote, que vergonha. Para com isso, camarote. Olha a fake news aí. Não começou no governo Bolsonaro, começou lá atrás, tá? No governo Bolsonaro, como você viu agora aí na reportagem, o Bolsonaro tentou criar uma lei, uma medida provisória para proteger os aposentados, para que não houvesse tanta facilidade assim, para que fossem feitas essas retiradas das contas dos aposentados, né? Mas de resto, o camarote falou certo, não tem jeito, vai ter CPMI, o governo está querendo mudar o discurso, porque já viu que vai perder, né? Então o que eles estão tentando fazer vão mudar, dizer não, então pode ser até que algumas pessoas, a Tabata Amaral já disse que vai assinar a CPMI, já ouvi falar que vão tentar colocar a Tabata Amaral como relatora da CPMI, tomara que não, né? Tomara que o relator, no caso, é uma das pessoas mais importantes, é porque ele é que vai fazer o relatório final, né? E o que estiver escrito nesse relatório final é o que realmente vai importar, né? Então, se vai um relator de esquerda lá, ele tira tudo que não interessa para a esquerda e só bota o que for contra a direita. Então, é muito importante que se consiga um relator de direita, né, e um presidente também, de preferência de direita, pois assim a coisa vai funcionar, né? Bom, pessoal, é isso daí, né? Esperamos que essa CPMI saia, né? E vai sair, né? Não tem jeito, já é certo que vai sair, né? O Centrão já disse que vai sair. E agora vamos torcer para que venha à tona todos os culpados, né? Sejam eles quem forem. Sejam eles quem forem, nós não estamos aqui para proteger político nenhum, nem temos políticos de estimação. Se tiver alguém de direita que também roubou, que seja preso, né? Não adianta a gente fazer que nem a esquerda aí, né? Que tem bandido de estimação, que tem político corrupto de estimação. Eu não tenho político corrupto de estimação. Se tiver algum político de direita que roubou, que seja preso, né? Essa é a minha opinião. Nós temos que fazer um limpa dentro da política brasileira e ter pessoas honestas para governar esse país. Chega dessa bandalheira, né? Chega de bandalheira, né? Vamos construir um país melhor. Por isso, nas próximas eleições, olhe bem, preste muita atenção, tire o histórico do candidato que você vai votar, principalmente ali na Câmara dos Deputados e no Senado. É muito importante você votar em pessoas que não tenham o rabo preso com a justiça. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, se inscreve no canal, acione o sininho das notificações para receber novos conteúdos e também deixe o seu comentário. O que você está achando de tudo isso aí? Vai haver CPI? Não vai? Será que vai ajudar a direita essa CPMI? Deixa o seu comentário aí, valeu? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tudo de bom. Que Deus proteja o nosso país.